Rodon está reunindo guerreiros para se tornar rei. Em todas as aldeias dos Rodon, há milhares que obedecerão às ordens de Ludon, o sumo sacerdote. Apenas com a ajuda de Ludon Mossar pode se tornar rei, e a mensagem de Ludon é que, se Mossar deseja manter a amizade de Ludon, deve devolver imediatamente a mulher que tomou dos alojamentos da princesa Oloa. Nesse momento, um guerreiro entrou. Sua excitação era evidente. O Doro Odo chegou a Tulo e exige ver Mossar imediatamente, disse ele. O Doro Odo, exclamou Mossar. Essa é a mensagem que ele enviou, respondeu o guerreiro. E de fato ele não é como as pessoas de Paudon. Ele é, pensamos, o mesmo de quem os guerreiros que retornaram de Alu Roji nos falaram e a quem alguns chamam de Tazan Ja de Guru e outros de Doro Odo. Mas de fato, somente o Filho de Deus ousaria vir assim sozinho a uma cidade estranha. Então deve ser que ele fala a verdade. Mossar, com o coração cheio de terror e indecisão, se voltou interrogativamente para os sacerdotes. Receba-o graciosamente, Mossar, aconselhou aquele que havia falado antes, seu conselho impulsionado pela astúcia mesquinha de seu cérebro defeituoso que, sob a influência adicional do ensino de Ludon, inclinava-se sempre à duplicidade. Receba-o graciosamente, e quando ele estiver totalmente convencido de sua amizade, estará desprevenido. E então você poderá com ele o que quiser. Mas, se possível, Mossar, e você quiser conquistar a gratidão eterna de Ludon, o sumo sacerdote, poupe-o para meu mestre. Mossar assentiu compreensivamente, voltando-se para o guerreiro, ordenou que conduzisse o visitante até ele. Não devemos ser vistos pela criatura, disse um dos sacerdotes. Dê-nos sua resposta para Ludon, Mossar, e seguiremos nosso caminho. Diga a Ludon, respondeu o chefe, que a mulher teria sido totalmente perdida para ele se não fosse por mim. Procurei levá-la para Tulur para que eu pudesse salvá-la para ele das garras de Jadon, mas durante a noite ela escapou. Diga a Ludon que enviei 30 guerreiros para procurá-la. É estranho que você não os tenha visto ou ouvir. Nós vimos, responderam os sacerdotes, mas eles não nos disseram nada sobre o propósito de sua jornada. É como eu lhes disse, disse Mossar, e se a encontrarem, assegurem ao seu mestre que ela será mantida em segurança em Tulur para ele. Também digam a ele que enviarei meus guerreiros para se unir aos dele contra Jadon sempre que ele mandar a palavra de que os quer. Agora vão, pois Tazan Ja de Guru estará aqui em breve. Ele sinalizou para um escravo. Leve os sacerdotes ao templo, ordenou, e peça ao sumo sacerdote de Tulur que cuide para que sejam alimentados e autorizados a retornar a Alur quando desejarem. Os dois sacerdotes foram conduzidos do apartamento pelo escravo através de uma porta diferente da que haviam entrado, e um momento depois Tazan Ja de Guru entrou na presença de Mossar, à frente do guerreiro cuja função era conduzi-lo e anunciá-lo. O homem macaco não fez nenhum sinal de cumprimento ou de paz, mas caminhou diretamente em direção ao chefe que, somente com o esforço de todas as suas forças de vontade, conseguiu esconder o terror que sentia ao ver a figura gigante e o rosto carrancudo. Eu sou o Doro Odo, disse o homem macaco em tons firmes que transmitiam à mente de Mossar uma sugestão de aço frio. Eu sou Doro Odo, e venho a Tulur por causa da mulher que você roubou dos apartamentos de Oloa, a princesa. A própria ousadia da entrada de Tarzan nesta cidade hostil tinha o efeito de lhe dar uma grande vantagem moral sobre Mossar e os guerreiros selvagens que estavam de cada lado do chefe. Verdadeiramente, parecia-lhes que ninguém além do filho de J. Ben-Odo ousaria um ato tão heróico. Algum guerreiro mortal agiria com tanta audácia, e sozinho entraria na presença de um chefe poderoso, e no meio de uma dezena de guerreiros, exigiria arrogante um relato. Não. Isso estava além da razão. Mossar vacilava em sua decisão de trair o estranho com aparente cordialidade. Ele até empalideceu diante de um pensamento súbito. J. Ben-Odo sabia de tudo, até dos nossos pensamentos mais íntimos. Não seria, portanto, possível que essa criatura, se afinal viesse a se confirmar que ele era o Doro Odo, pudesse até agora estar lendo o plano maligno que os sacerdotes haviam implantado no cérebro de Mossar e que ele havia acolhido tão favoravelmente. O chefe se contorcia e remirria sobre o banco de pedra talhada que era seu trono. Rápido rosnou o homem macaco. Onde ela está? Ela não está aqui, gritou Mossar. Você mente, respondeu Tarzan. Como J. Ben-Odo é minha testemunha, ela não está em Tulur, insistiu o chefe. Você pode vasculhar o palácio, o templo e toda a cidade, mas não a encontrará, pois ela não está aqui. Onde ela está, então? Exigiu o homem macaco. Você a tirou do palácio em Alor. Se ela não está aqui, onde está? Não me diga que algo de ruim lhe aconteceu. E ele deu um passo ameaçador repentino em direção a Mossar, que recuou apavorado. Espere, ele gritou. Se você é de fato Doro Odo, saberá que estou dizendo a verdade. Eu a levei do palácio de Khotan para salvá-la para Ludon, o sumo sacerdote, para que, com Khotan morto,
Jadon não a tomasse. Mas durante a noite ela escapou de mim entre aqui e Alor, e acabei de enviar 3 canoas totalmente tripuladas à sua procura. Algo no tom e na maneira do chefe assegurou ao homem macaco que ele falava em parte a verdade e que, mais uma vez, havia enfrentado perigos incalculáveis e perdido tempo inutilmente. O que queriam os sacerdotes de Ludon que me precederam aqui? Perguntou Tarzan, arriscando um palpite perspicaz de que os 2 que ele havia visto remando com tanta frenesia para evitar um encontro com ele, de fato, vinham do sumo sacerdote em Alor. Eles se depararam com uma tarefa semelhante à sua, respondeu Mossar, para exigir a devolução da mulher que Ludon pensava que eu havia lhe roubado, assim me prejudicando tão profundamente, ó Doro-Odo, quanto você. Eu questionarei os sacerdotes, disse Tarzan, tragam-nos aqui. Seu modo peremptório e arrogante deixou Mossar em dúvida sobre se deveria ficar mais irritado ou aterrorizado, mas, como sempre acontece com pessoas como ele, concluiu que a primeira consideração era sua própria segurança. Se pudesse desviar a atenção e a ira desse homem terrível de si mesmo para os sacerdotes de Ludon, isso mais do que o satisfaria. E se eles conspirassem para prejudicá-lo, então Mossar estaria seguro aos olhos de J.A.D. Ben-Odo-se. No final, se revela-se que o estranho era de fato o Filho de Deus. Ele se sentia desconfortável na presença de Tarzan, e esse fato acentuava ainda mais sua dúvida, pois assim realmente se sentiria um mortal na presença de um Deus. Agora ele via uma maneira de escapar, pelo menos temporariamente. Eu mesmo irei buscá-los, Doro-Odo, disse ele, virando-se. Deixou o apartamento. Seus passos apressados o levaram rapidamente ao templo, pois os terrenos do palácio de Tulo, que também incluíam o templo como em todas as cidades de Rodon, cobriam uma área muito menor do que os da cidade maior de Alor. Ele encontrou os mensageiros de Ludon com o sumo sacerdote de seu próprio templo e rapidamente transmitiu a eles as ordens do homem macaco. O que você pretende fazer com ele? Perguntou um dos sacerdotes. Não tenho nenhum desentendimento com ele, respondeu Mossar. Ele veio em paz e pode partir em paz, pois quem sabe se ele é realmente o Doro-Odo. Sabemos que ele não é, respondeu o emissário de Ludon. Temos todas as provas de que ele é apenas mortal, uma criatura estranha de outro país. Ludon já ofereceu sua vida a J.A.D. Ben-Odo se estiver errado ao acreditar que esta criatura não é o Filho de Deus. Se o sumo sacerdote de Alor, que é o sumo sacerdote de todos os sumos sacerdotes de Paul-Udon, está tão certo de que a criatura é um impostor a ponto de apostar sua vida em seu julgamento, quem somos nós para dar crédito às alegações deste estranho? Não, Mossar, você não precisa tê-lo. Ele é apenas um guerreiro que pode ser vencido com as mesmas armas que subjugaram seus próprios soldados. Se não fosse pela ordem de Ludon para que ele fosse capturado vivo, eu te aconselharia a lançar seus guerreiros contra ele e matá-lo. Mas as ordens de Ludon são ordens do próprio J.A.D. Ben-Odo, e aquelas que não podemos desobedecer. Mas ainda assim, o remanescente de uma dúvida agitava-se no peito covarde de Mossar, instigando-o a deixar que outro tomasse a iniciativa contra o estranho. Então ele é seu, respondeu. Faça dele o que quiser. Não tenho nenhum conflito com ele. O que você ordenar será o comando de Ludon, o sumo sacerdote, e além disso não terei mais nada a ver com o assunto. Os sacerdotes se voltaram para aquele que guiava os destinos do templo em Tulo. Você não tem um plano? Perguntaram. Grandioso será seu lugar nos conselhos de Ludon, e aos olhos de J.A.D. Ben-Odo, que encontra os meios de capturar este impostor vivo. À fossa dos leões, sussurrou o sumo sacerdote. Ela está agora vazia, e o que segurará Jaijato segurará este estranho se ele não for o Doro-Odo. Ele o segurará, disse Mossar. Sem dúvida também seguraria um GRYF, mas primeiro você teria que colocar o GRYF nele. Os sacerdotes refletiram sobre essa sabedoria atentamente, e então um daqueles de Alor falou. Não deveria ser difícil, disse ele, se usarmos a inteligência que J.A.D. Ben-Odo nos deu em vez dos músculos mundanos que nos foram transmitidos por nossos pais e mães e que nem mesmo possuem o poder dos músculos das feras que andam sobre 4 patas. Ludon confrontou sua inteligência com a do estrangeiro e perdeu, sugeriu Mossar. Mas este é um assunto de vocês. Realizem como acharem melhor. Em Alor, Khotan deu muita importância a esse Doro-Odo, e os sacerdotes o conduziram pelo templo. Isso não despertaria suspeitas em sua mente se você fizesse o mesmo, e deixasse o sumo sacerdote de Tulur convidá-lo para o templo, reunindo todos os sacerdotes, fazer um grande espetáculo de crença em seu parentesco com J.A.D. Ben-Odo. E o que seria mais natural do que o sumo sacerdote desejar mostrar-lhe o templo, assim como Ludon fez em Alor quando Khotan ordenou. E se por acaso ele fosse conduzido pelo fosso dos leões, seria simples para aqueles que carregam as tochas apagá-las de repente. E antes que o estranho percebesse o que havia acontecido, os portões de pedra poderiam ser abaixados, garantindo assim segurança. Mas as janelas na cova que deixam entrar luz,
interveio o sumo sacerdote. E mesmo que as tochas fossem apagadas, ele ainda poderia ver e talvez escapar antes que a porta de pedra fosse fechada. Envie alguém que cubra bem as janelas com peles, disse o sacerdote Diallo. O plano é bom, disse Mossar, vendo uma oportunidade de se eliminar completamente de qualquer suspeita de cumplicidade, pois não exigirá a presença de guerreiro. E assim, com apenas sacerdotes ao seu redor, sua mente não terá motivo para suspeitar de perigo. Eles foram interrompidos nesse ponto por um mensageiro do palácio que trouxe a notícia de que o Doro Odo estava ficando impaciente e que, se os sacerdotes de Alor não fossem trazidos a ele imediatamente, ele próprio viria ao templo buscá-los. Mossar balançou a cabeça. Ele não conseguia conceber tamanha coragem ousada no coração de um mortal e estava feliz que o plano elaborado para a desgraça de Tarzan não exigisse sua participação ativa. E assim, enquanto Mossar se dirigia para um canto secreto do palácio por um caminho circunverso, 3 sacerdotes foram enviados a Tarzan, com palavras lamentosas que não o enganaram totalmente. Reconheceram seu parentesco com J.A.D. Ben-Odo e imploraram a ele, em nome do sumo sacerdote, que honrasse o templo com uma visita, quando os sacerdotes de Alor seriam trazidos a ele e responderiam a qualquer pergunta que ele lhes fizesse, confiante de que a continuação de sua arrogância serviria melhor ao seu propósito, e também de que, se a suspeita contra ele se transformasse em convicção por parte de Mossar e seus seguidores, ele não estaria em pior situação no templo do que no palácio. O homem macaco aceitou arrogantemente o convite do sumo sacerdote, e assim ele entrou no templo, e foi recebido de uma maneira condizente com suas grandes reivindicações. Ele interrogou os 2 sacerdotes de Alor, dos quais obteve apenas uma repetição da história que Mossar lhe contará, e então o sumo sacerdote o convidou a inspecionar o templo. Eles o levaram primeiro ao pátio do altar, do qual havia apenas um entulho. Era quase idêntico em todos os aspectos aos de Alor. Havia um altar ensanguentado na extremidade leste e a bacia de afogamento na oeste, e as franjas sinistras sobre os cocares dos sacerdotes atestavam o fato de que o altar leste era uma força ativa nos ritos do templo. Pelas câmaras e corredores abaixo, eles o conduziram e, finalmente, com portadores de tochas para iluminar seus passos, a um labirinto úmido e sombrio em um nível baixo e aqui, em uma ampla câmara, cujo ar ainda estava carregado com o odor de leões. Os astutos sacerdotes de Tulur cumpriram seu engenhoso plano. As tochas foram subitamente apagadas. Houve uma confusão apressada de pés descalços se movendo rapidamente pelo chão de pedra. Houve um estrondo alto, como de um peso pesado de pedra caindo sobre pedra. E então, ao redor do homem macaco, nada restava além da escuridão e do silêncio do túmulo. 19. Diana da Selva. Jane havia feito sua primeira caça e estava muito orgulhosa disso. Não era um animal muito formidável, apenas uma lebre, mas isso marcou uma época em sua existência. Assim como no passado remoto o primeiro caçador havia moldado os destinos da humanidade, parecia que esse evento poderia moldar o dela de alguma nova forma. Ela já não dependia mais dos frutos e vegetais selvagens para se sustentar. Agora ela poderia ter carne, o doador de força e resistência que ela precisaria para lidar com sucesso com as necessidades de sua existência primitiva. O próximo passo era o fogo. Ela poderia aprender a comer carne crua como seu senhor e mestre, mas rejeitava essa ideia. O simples pensamento era repulsivo. No entanto, ela tinha um plano para o fogo. Ela havia refletido sobre o assunto, mas estivera ocupada demais para colocá-lo em prática enquanto o fogo não pudesse ser de utilidade imediata para ela. Agora era diferente, ela tinha algo para cozinhar e sua boca salivava pela carne de sua caça. Ela iria grelhá-la sobre brasas incandescentes. Jane apressou-se até sua árvore. Entre os tesouros que havia reunido no leito do riacho estavam vários pedaços de vidro vulcânico, transparente como cristal. Ela procurou até encontrar aquele que tinha em mente, que era convexo. Então ela correu para o chão e reuniu um pequeno monte de casca em pó que estava muito seca, e algumas folhas e ervas secas que haviam ficado muito tempo ao sol quente. Perto dali, ela organizou um suprimento de galhos e ramos secos pequenos e grandes. Vibrante de excitação contida, ela segurava o pedaço de vidro sobre a brasa, movendo-o lentamente até focar os raios de sol em um pequeno ponto. Ela esperava sem respirar. Quão lento tudo estava! Seriam suas grandes esperanças frustradas apesar de todo o seu planejamento astuto. Não! Um fino fio de fumaça subiu graciosamente pelo ar silencioso. Logo a brasa começou a brilhar e de repente se transformou em chamas. Jane juntou as mãos sob o queixo com uma pequena exclamação de deleite. Ela havia conseguido fogo. Ela empilhou gravetos e depois galhos maiores e, por fim, arrastou um pequeno tronco até as chamas e enfiou uma ponta dele no fogo, que estalava alegremente. Era o som mais doce que ela tinha ouvido em muitos meses, mas ela não podia esperar pela grande quantidade de brasas que seria necessária para cozinhar sua lebre. O mais rápido que pôde, esfolou e limpou sua caça,
enterrando a pele e os intestinos. Isso ela havia aprendido com Tarzan. Tinha dois objetivos. Um era a necessidade de manter o acampamento higienizado e o outro, a eliminação do cheiro que mais rapidamente atrai os homens caçadores. Então ela enfiou um galho no cadáver e o segurou sobre as chamas, virando-o com frequência. Evitava que queimasse. Ao mesmo tempo, permitia que a carne cozinhasse completamente por dentro. Quando estava pronto, ela correu para o alto da segurança de sua árvore para saborear sua refeição em silêncio e paz. Nunca, pensou Lady Greystoke, algo mais delicioso havia passado por seus lábios. Ela acariciou sua lança com carinho. Ela lhe havia trazido essa iguaria saborosa e, com isso, um sentimento de maior confiança e segurança do que ela experimentava desde aquele dia terrível em que ela e Obergat gastaram seu último cartucho. Ela jamais esqueceria aquele dia. Parecia uma sucessão horrível de besta após besta horrível. Eles não estavam há muito tempo neste país estranho, mas já pensavam que estavam endurecidos aos perigos, pois diariamente tinham encontros com criaturas ferozes. Mas naquele dia ela estremeceu ao pensar nisso, e com seu último cartucho, ela havia matado uma coisa lobo listrada de preto e amarelo com grandes dentes de sabre exatamente quando estava prestes a saltar sobre Obergat, que havia esgotado inutilmente seu rifle sobre ela. O último tiro, seu cartucho final. Por mais um dia, eles haviam carregado os rifles agora inúteis, mas finalmente os descartaram e também jogaram fora as pesadas bandoleiras. Como conseguiram sobreviver durante a semana seguinte ela nunca conseguiu entender completamente, e então os Rodon os encontraram e a capturaram. Obergat escapara. Ela estava revivendo tudo aquilo novamente. Sem dúvida ele estava morto a menos que tivesse conseguido chegar a este lado do vale, que era evidentemente menos infestado de feras selvagens. Os dias de Jane agora eram muito cheios, e as horas de luz do dia pareciam curtas demais para realizar as muitas coisas que ela havia decidido fazer, já que concluíra que aquele lugar era tão ideal quanto ela poderia encontrar para viver até conseguir fabricar as armas que considerava necessárias para obter comida e para a autodefesa. Ela sentia que precisava ter, além de uma boa lança, uma faca e arco e flechas. Possivelmente, quando conseguisse isso, poderia considerar seriamente tentar lutar até alcançar um dos postos avançados mais próximos da civilização. Enquanto isso, é necessário construir algum tipo de abrigo protetor, onde pudesse sentir maior segurança durante a noite, pois sabia que havia possibilidade de, a qualquer momento, receber a visita de uma pantera rondando, embora ainda não tivesse visto nenhuma neste lado do vale. Fora esse perigo, sentia-se relativamente seguro em seu refúgio aéreo. O corte dos longos troncos para sua casa ocupava todas as horas de luz do dia que não eram dedicadas à busca de alimento. Esses troncos ela carregava para cima, até sua árvore, e com eles construía um piso entre dois galhos robustos, amarrando os troncos entre si também aos galhos com fibras das resistentes gramíneas arborícolas que cresciam abundantemente perto do riacho. Da mesma forma, ela construía paredes e um telhado, este com cobertura de várias camadas de grandes folhas. A confecção das janelas grades e da porta eram questões de grande importância e interesse intenso. As janelas, que eram duas, eram grandes e as grades fixadas permanentemente, mas a porta era pequena, a abertura apenas grande o suficiente para permitir que ela passasse facilmente de mãos e joelhos, o que facilitava barricá-la. Ela perdeu a conta dos dias que a casa lhe custou, mas o tempo era uma mercadoria barata. Ela tinha mais dele do que de qualquer outra coisa. Para ela, significava tão pouco que nem sequer tinha vontade de fazer um registro dele. Há quanto tempo ela e Obergat haviam fugido da ira dos Aldeões Negros? Ela não sabia, e só podia adivinhar aproximadamente as estações. Ela trabalhava duro por duas razões: uma era acelerar a conclusão de seu pequeno refúgio, e a outra era o desejo por tal esgotamento físico à noite que a fizesse dormir através daquelas horas temidas até um novo dia. Na verdade, a casa foi concluída em menos de uma semana, isto é, foi feita tão segura quanto poderia ser, embora, independentemente de quanto tempo ela pudesse ocupá-la, continuasse adicionando detalhes e aperfeiçoamentos aqui e ali. Sua vida diária estava repleta de construção de sua casa e suas caçadas, às quais se acrescentava uma ocasional pitada de emoção proporcionada pelos leões errantes. Ao conhecimento da vida na floresta que ela aprenderá com Tarzan, aquele mestre da arte, acrescentava-se uma considerável quantidade de experiência prática derivada de suas próprias aventuras passadas na selva e dos longos meses com Obergat, e nenhum dia agora passava sem algum acréscimo de conhecimento útil. A essas circunstâncias se atribui a sua aparente imunidade ao perigo, já que elas avisavam quando já se aproximava antes que ele chegasse perto o suficiente para um ataque bem-sucedido, e além disso, mantinham-na próxima desses refúgios infalíveis de escape às árvores. As noites, cheias de seus sons estranhos,
eram solitárias e depressivas. Apenas sua capacidade de dormir rápida e profundamente as tornava suportáveis. A primeira noite que ela passou em sua casa concluída, atrás de janelas gradeadas e porta barricada, foi de quase pura paz e felicidade. Os barulhos da noite pareciam distantes e impessoais, e o sussurro do vento nas árvores era suavemente reconfortante. Antes, ele carregava uma nota triste e era sinistro, pois poderia ocultar a aproximação de algum perigo real naquela noite. Ela realmente dormiu. Ela agora se aventurava mais longe em busca de comida. Até agora, nada além de roedores havia caído em sua lança. Seu objetivo era um antílope, já que além da carne que lhe daria e do intestino para seu arco, o couro se mostraria inestimável durante o tempo frio que ela sabia que acompanharia a estação das chuvas. Ela havia avistado esses animais cautelosos e tinha certeza de que eles sempre atravessavam o rio em um determinado ponto acima de seu acampamento. Foi para esse lugar que ela foi caçá-los. Com a furtividade e astúcia de uma pantera, ela se esgueirava pela floresta, contornando para ficar a favor do vento em relação à passagem, pausando frequentemente para olhar e ouvir qualquer coisa que pudesse ameaçar ela, própria personificação de um servo caçado. Agora, movia-se silenciosamente em direção ao local escolhido. Que sorte! Um belo cervo estava bebendo no riacho. A mulher se aproximou rastejando. Agora ela estava deitada de barriga no chão atrás de um pequeno arbusto, a uma distância de arremesso da caça. Ela precisava se levantar na sua altura máxima e lançar a lança quase ao mesmo tempo, e deveria jogá-la com grande força e precisão perfeita. Ela se emocionava com a excitação do momento, mas seus músculos ágeis permaneciam frios e firmes enquanto ela se levantava e lançava seu projétil. Por pouco, a ponta não desviou da direção em que havia sido lançada. O cervo saltou alto, pousou na margem do riacho e caiu morto. Jane Clayton avançou rapidamente em direção à sua presa. Bravo! A voz de um homem falou em inglês a partir da vegetação do outro lado do riacho. Jane Clayton parou em seco atônita, quase de surpresa. E então uma figura estranha e descuidada de um homem surgiu à vista. A princípio, ela não o reconheceu, mas quando fez, instintivamente recuou. Tenente Obergatz! Ela exclamou. Pode ser você. Pode, sou eu, respondeu o alemão. Sou uma visão estranha, sem dúvida, mas ainda sou eu, Eric Obergatz. E você? Você mudou também. Não mudou. Ele estava olhando para seus membros nus e seus peitos dourados, a tanga de couro jato, os arreios e ornamentos que constituem o traje de uma mulher Rodon, as coisas com que Ludon a vestirá à medida que sua paixão por ela crescia. Nem mesmo a filha de Cotan possuía ornamentos mais finos. Mas por que você está aqui? Insistiu Jane. Pensava que você estaria seguramente entre homens civilizados a esta altura, se ainda estivesse vivo. Goethe, exclamou ele. Não sei por que continuo vivo. Rezei para morrer. No entanto, agarrou-me a vida. Não há esperança. Estamos condenados a permanecer nesta terra horrível até morrermos. O pântano terrível. Busquei em suas margens um lugar para atravessar até contornar completamente este país horrível. Fácil o suficiente entramos, mas vieram as chuvas desde então e agora nenhum homem vivo poderia passar por aquele brejo de lama pegajosa e répteis famintos. Não é verdade que eu tentei, e as feras que vagam por esta terra maldita, elas me caçam de dia e de noite. Mas como você escapou delas? Ela perguntou. Não sei, respondeu ele tristemente. Fugi. Permaneci faminto e sedento no topo das árvores por dias a fio. Modelei armas, paus e lanças, e aprendi a usá-las. Matei um leão com meu pau. Até um rato encurralado lutara. E nós não somos melhores do que ratos nesta terra de perigos estúpidos. Você e eu. Mas me conte sobre você. Se é surpreendente que eu esteja vivo, quanto mais que você ainda sobreviva. Ela lhe contou brevemente, e o tempo todo se perguntava o que poderia fazer para se livrar dele. Não conseguia conceber uma existência prolongada com ele como seu único companheiro. Melhor, 1000 vezes melhor, estar sozinha. Nunca seu ódio e desprezo por ele diminuíram ao longo das longas semanas e meses de continuidade da convivência, e agora que ele não poderia ser útil para levá-la de volta à civilização, ela se encolhia diante da ideia de vê-lo diariamente. E, além disso, ela o temia. Nunca havia confiado nele, mas agora havia uma luz estranha em seus olhos que não estava presente da última vez que o viu. Ela não conseguia interpretá-la. Tudo o que sabia era que lhe dava uma sensação de apreensão, um medo sem nome. Você viveu muito tempo então na cidade de Alor, ele disse, falando na língua de Paul Udon. Você aprendeu essa língua? Ela perguntou. Como? Eu me juntei a um grupo de mestiços. Ele respondeu. Membros de uma raça proibida que habita o desfiladeiro rochoso por onde o rio principal do vale desagua no pântano. Eles são chamados Vasrodon, e sua aldeia é composta em parte por habitações em cavernas e em parte por casas esculpidas na rocha macia ao pé do penhasco. Eles são muito ignorantes e supersticiosos e,
Quando me viram pela primeira vez e perceberam que eu não tinha cauda e que minhas mãos e pés não eram como os deles, ficaram com medo de mim. Pensaram que eu era um deus ou um demônio. Estando em uma posição em que eu não podia nem escapar deles nem me defender, apresentei uma postura ousada e consegui impressioná-los a tal ponto que me conduziram à sua cidade, que chamam de Bulo, e lá me alimentaram e trataram com gentileza. À medida que eu aprendi a sua língua, procurei impressioná-los cada vez mais com a ideia de que eu era um deus, e também tive sucesso, até que um velho, que era algo como um sacerdote entre eles, ou um curandeiro, ficou com ciúmes do meu poder crescente. Esse foi o começo do fim e chegou próximo de ser de fato o fim. Ele lhes disse que, se eu fosse um deus, não sangraria se uma faca fosse cravada em mim se eu sangrasse. Isso provaria de forma conclusiva que eu não era um deus. Sem meu conhecimento, ele organizou para encenar a aprovação diante de toda a vila em certa noite. Foi em uma daquelas inúmeras ocasiões em que eles comem e bebem para J.A.D. seu deus pagão. Sob a influência de seu vil licor, eles estariam prontos para qualquer plano sanguinário que o curandeiro pudesse elaborar. Uma das mulheres me contou sobre o plano não com a intenção de me avisar do perigo, mas motivada apenas pela curiosidade feminina sobre se eu sangraria ou não se fosse atingido com uma adaga. Parecia que ela não podia esperar pelo procedimento ordeiro da provação, queria saber imediatamente, e quando a peguei tentando enfiar uma faca no meu lado e a questionei, ela explicou tudo com a maior ingenuidade. Os guerreiros já haviam começado a beber e teria sido inútil fazer qualquer tipo de apelo, seja a sua inteligência ou as suas superstições. Havia apenas uma alternativa à morte, e essa era a fuga. Eu disse à mulher que estava muito indignado e ofendido com essa reflexão sobre minha divindade que, como marca de meu desagrado, eu deveria abandoná-los ao seu destino. Eu retornarei ao céu imediatamente, eu exclamei. Ela queria ficar por perto e me ver partir, mas eu disse a ela que seus olhos seriam queimados pelo fogo que cercaria minha partida e que ela deveria ir embora imediatamente, não voltando ao local por pelo menos uma hora. Também enfatizei a ela que, se alguém se aproximasse desta parte da vila nesse período, não apenas essa pessoa, mas ela também, explodiria em chamas e seria consumida. Ela ficou muito impressionada e não perdeu tempo em partir, gritando enquanto se afastava que, se eu realmente partisse em uma hora, ela e toda a aldeia saberiam que eu não era nada menos que o próprio J.A.D. E assim eles devem me considerar, pois posso assegurar que eu parti em muito menos de uma hora, nem me atrevi a me aproximar da vizinhança da cidade de Bulur desde então. E ele caiu em gargalhadas em notas ásperas e cacarejantes que fizeram um arrepio percorrer o corpo da mulher. Enquanto Obergatz falava, Jane havia recuperado sua lança do carcasco do antílope e começado a se ocupar com a retirada da pele. O homem não tentou ajudá-la, mas ficou ali falando e observando-a, enquanto continuamente passava os dedos sujos pelos cabelos e barba emaranhada. Seu rosto e corpo estavam cobertos de sujeira, e ele estava nu, exceto por uma pele suja e rasgada que usava na cintura. Suas armas consistiam em um porrete e uma faca do padrão Vasdon, que ele havia roubado da cidade de Bulur. Mas o que mais preocupava a mulher, mais do que sua sujeira ou seu armamento, eram suas gargalhadas estridentes e a expressão estranha em seus olhos. Ela continuou com seu trabalho, no entanto, removendo aquelas partes do veado que queria, levando apenas a quantidade de carne que poderia consumir antes de estragar, já que não era suficientemente uma verdadeira criatura da selva para apreciá-la além desse ponto. E então ela se endireitou e encarou o homem. Tenente Obergatz, ela disse, por um acaso do destino nos encontramos novamente. Certamente você não teria procurado este encontro assim como eu também não. Não temos nada em comum além daqueles sentimentos que podem ter sido gerados pelo meu desgosto e desconfiança naturais em relação a você, um dos autores de toda a miséria e tristeza que tenho sofrido por meses intermináveis. Este pequeno canto do mundo é meu por direito de descoberta e ocupação. Vá embora e me deixe desfrutar aqui a paz que puder. É o mínimo que você pode fazer para reparar o mal que causou a mim e aos meus. O homem a contemplou com seus olhos aquosos por um momento em silêncio, e então irrompeu de seus lábios uma gargalhada estranha, sem alegria. Vá embora, me deixe em paz, ele gritou. Eu te encontrei, vamos ser bons amigos. Não há mais ninguém no mundo além de nós. Ninguém jamais saberá o que fazemos ou o que se torna de nós e agora você me pede para ir embora e viver sozinho nesta solidão infernal. Invamente ele riu, embora nem os músculos de seus olhos nem de sua boca refletissem qualquer alegria, era apenas um som vazio que imitava o riso. Lembre-se da sua promessa. Ela disse. Promessa, promessa, o que são promessas? Elas existem para ser quebradas. Nós ensinamos isso ao mundo em Liege e Leuven. Não, não, eu não vou embora. Ficarei e te protegerei. Não preciso da sua proteção. Ela insistiu. Você já viu que eu sei usar uma lança. Sim, ele disse. Mas não seria certo deixá-la aqui sozinha, você é apenas uma mulher. Não,
Não. Eu sou um oficial do Kaiser e não posso abandoná-la. Mais uma vez ele riu. Poderíamos ser muito felizes aqui juntos, acrescentou. A mulher não conseguiu reprimir um arrepio, nem, de fato, tentou esconder sua aversão. Você não gosta de mim? Ele perguntou. Ah, bem, é muito triste, mas algum dia você me amará. E novamente aquela risada horrível. A mulher havia envolvido os pedaços de carne na pele e agora levantou-os, jogando-os sobre o ombro. Na outra mão, segurava sua lança e enfrentava o alemão. Vá, ela ordenou. Já perdemos palavras demais. Este é o meu país e eu o defenderei. Se eu o ver por aqui de novo, eu o matarei. Entendeu? Uma expressão de raiva contorceu os traços de Obergatz. Ele ergueu seu porrete e começou a se aproximar dela. Pare, ela ordenou, lançando a mão que segurava a lança para trás, pronta para arremessar. Você me viu matar este servo, e disse honestamente que ninguém jamais saberá o que fazemos aqui. Junte esses dois fatos, alemão, e tire suas próprias conclusões antes de dar outro passo em minha direção. O homem parou e seu braço que segurava o porrete caiu ao lado do corpo. Venha, imploro. No que pretendia ser um tom conciliador. Sejamos amigos. Lady Greystoke. Podemos ser de grande ajuda um para o outro e prometo não lhe fazer mal. Lembre-se de Liege Leuven, ela lhe lembrou com um sorriso de escárnio. Estou indo agora, certifique-se de não me seguir. Até onde você consegue andar em um dia a partir deste ponto? Em qualquer direção. Você pode considerar os limites do meu domínio. Se eu alguma vez o vi novamente dentro desses limites, eu o matarei. Não havia dúvida de que ela dizia o que queria e o homem parecia convencido, pois apenas ficou olhando-a com desdém enquanto ela desaparecia de vista além de uma curva na trilha de caça que atravessava o val onde eles se encontraram, sumindo na floresta, silenciosamente na noite. Em Alor, a sorte da cidade havia sido lançada de mão em mão. O grupo de guerreiros leais de Khotan, que Tarzan havia liderado até o ponto de encontro na entrada da passagem secreta abaixo dos portões do palácio, encontrou um desastre. Sua primeira investida foi recebida com palavras brandas dos sacerdotes. Eles foram exortados a defender a fé de seus pais contra blasfemadores. Jadon foi pintado para eles como um profanador de templo, e a ira de Jad Ben-Odo foi profetizada para aqueles que abraçassem sua causa. Os sacerdotes insistiram que o único desejo de Ludon era impedir a tomada do trono por Jadon até que um novo rei pudesse ser escolhido de acordo com as leis dos Rodon. O resultado foi que muitos dos guerreiros do palácio se juntaram aos seus companheiros da cidade, e quando os sacerdotes viram que aqueles sobre os quais podiam exercer influência eram mais numerosos do que os que permaneciam leais ao palácio, eles fizeram com que os primeiros atacassem os segundos, resultando na morte de muitos, e apenas um punhado conseguiu alcançar a segurança dos portões do palácio, que rapidamente foram fechados. Os sacerdotes conduziram suas próprias tropas através da passagem secreta para dentro do templo, enquanto alguns dos leais procuraram Jadon e lhe contaram tudo o que havia acontecido. A luta no salão de banquete se espalhou por uma considerável parte dos terrenos do palácio, e por fim, resultou na derrota temporária daqueles que haviam se oposto a Jadon. Essa força, aconselhada por sacerdotes auxiliares enviados para tal propósito por Ludon, retirou-se para os terrenos do templo, de modo que agora a questão estava claramente marcada entre Jadon de um lado e Ludon do outro. O primeiro fora informado de tudo o que ocorrerá nos aposentos de Oloá, cuja segurança ele havia assegurado na primeira oportunidade, e também soubera da parte de Tarzan em conduzir seus homens até o encontro dos guerreiros de Ludon. Essas coisas naturalmente aumentaram as antigas inclinações de amizade do velho guerreiro em relação ao homem símio, e agora ele lamentava que o outro tivesse partido da cidade. O testemunho de Oloá e Panetli era tal que fortalece a qualquer crença na divindade do estranho Jadon e de outros dos guerreiros que já haviam nutrido anteriormente, até que, no presente, surgiu uma forte tendência por parte dessa facção do palácio de transformar o Doro-Odo em uma questão de sua querela original com Ludon. Se isso ocorreu como a sequência natural das repetidas narrações dos feitos do Homem-Macaco, que nada perdiam com a repetição, em conjunto com a inimizade de Ludon em relação a ele, ou se foi o astuto plano de algum velho guerreiro ardiloso como Jadon, que percebeu o valor de acrescentar uma causa religiosa à sua causa temporal, era difícil de determinar, mas o fato permaneceu de que os seguidores de Jadon desenvolveram um ódio amargo pelos seguidores de Ludon devido ao antagonismo do sumo sacerdote em relação a Tarzan. Infelizmente, no entanto, Tarzan não estava lá para inspirar os seguidores de Jadon com um ardor sagrado que poderia ter resolvido rapidamente a disputa em favor do antigo chefe. Em vez disso, ele estava a quilômetros de distância. Como suas repetidas orações por sua presença não foram atendidas, os espíritos mais fracos entre eles começaram a suspeitar que sua causa não tinha favor divino. Havia também outra causa, poderosa, para a deserção das fileiras de Jadon. Ela emanava da cidade,
onde os amigos e parentes dos guerreiros do palácio, que em grande parte também eram amigos e parentes das forças de Ludon, encontravam meios, instigados pelo clero, de espalhar pelo palácio uma propaganda perniciosa dirigida à causa de Jadon. O resultado foi que o poder de Ludon aumentou enquanto o de Jadon diminuiu. Seguiu-se então uma investida do templo que resultou na derrota das forças do palácio, e embora eles tenham conseguido se retirar de maneira relativamente organizada, retiraram-se, deixando o palácio para Ludon, que agora era praticamente o governante de Pauludon. Jadon, levando consigo a princesa, suas damas e seus escravos, incluindo Pan-Etli, assim como as mulheres e crianças de seus seguidores fiéis, retirou-se não apenas do palácio, mas também da cidade de Alor, recuando para sua própria cidade de Jalo. Ali permaneceu, recrutando suas forças nas aldeias vizinhas do norte, que, estando afastadas da influência do clero de Alor, eram partidárias entusiásticas de qualquer causa que o velho chefe apoiasse, já que por anos ele tinha sido reverenciado como seu amigo e protetor. E enquanto esses eventos aconteciam no norte, Tarzan J. Deguru estava na Fossa de Leões em Tulo enquanto mensageiros iam e vinham entre Mossar e Ludon, enquanto os dois disputavam o trono de Pauludon. Mossar era astuto o suficiente para suspeitar que, caso ocorresse uma ruptura aberta entre ele e o sumo sacerdote, poderia usar seu prisioneiro a seu próprio favor, pois tinha ouvido rumores até mesmo entre seu próprio povo que sugeriam que havia aqueles que estavam mais do que um pouco inclinados a acreditar na divindade do estrangeiro, e que ele poderia, de fato, ser o Doro-Odo. Ludon queria o próprio Tarzan. Ele queria sacrificá-lo no altar oriental com suas próprias mãos diante de uma multidão de pessoas, já que não estava sem evidências de que sua própria posição e autoridade haviam sido diminuídas pelas reivindicações da figura ousada e heróica do estrangeiro. O método que o sumo sacerdote de Tulo havia utilizado para capturar Tarzan deixará o homem macaco em posse de suas armas, embora parecesse improvável que pudessem lhe ser de alguma serventia. Ele também tinha seu alforje, no qual estavam vários utensílios e miúdas, que são acúmulo natural de qualquer recipiente, desde uma bolsa de malha dourada até um sótão. Havia pedaços de obsidiana e penas escolhidas para flechas, alguns fragmentos de sílex e alguns de aço, uma faca velha, uma agulha óssea pesada e tiras de intestino seco. Nada muito útil para você ou para mim, talvez, mas nada inútil para a vida selvagem do homem macaco. Quando Tarzan percebeu o truque que havia sido tão habilmente aplicado sobre ele, aguardou ansiosamente a chegada do leão, pois, embora o cheiro de já fosse antigo, ele tinha certeza de que mais cedo ou mais tarde deixariam um dos animais entrar sobre ele. Sua primeira consideração foi uma exploração minuciosa de sua prisão. Ele havia notado as janelas cobertas de couro e imediatamente as desobstruiu, deixando entrar a luz e revelando o fato de que, embora a câmara estivesse muito abaixo do nível dos pátios do templo, ainda assim ficava a muitos metros acima da base da colina da qual o templo havia sido talhado. As janelas eram tão fortemente gradeadas que ele não conseguia ver além da borda da espessa parede em que estavam cortadas para determinar o que havia logo abaixo dele. A uma pequena distância estavam as águas azuis de J.A.D. Ino, e além delas, a margem mais distante coberta de verde, e além disso, as montanhas. Era uma imagem linda sobre a qual ele olhava, uma imagem de paz, harmonia e tranquilidade. Nem em lugar algum havia o menor indício dos homens e animais selvagens que reivindicavam esta paisagem encantadora como sua. Que paraíso! E algum dia o homem civilizado viria e arruinaria tudo. Machados impiedosos devastariam aquela madeira secular, fumaça preta e pegajosa subiria de chaminés feias contra aquele céu azul, pequenos barcos sujos, com rodas atrás ou de cada lado, agitariam a lama do fundo de J.A.D. Ino, transformando suas águas azuis em um marrom sujo. Pires horríveis avançariam para o lago a partir de construções miseráveis de ferro ondulado, sem dúvida, pois assim são as cidades pioneiras do mundo. Mas será que o homem civilizado viria? Tarzan esperava que não. Por incontáveis gerações, a civilização havia se espalhado pelo globo, havia enviado seus emissários ao Polo Norte e ao Sul, havia dado a volta em Pauludon uma vez, talvez muitas vezes, mas nunca havia tocado aquele lugar. Deus conceda que nunca o fizesse. Talvez ele estivesse guardando este pequeno lugar para permanecer sempre exatamente como ele o havia criado, pois o arranhar dos Rodon e dos Vasdon em suas rochas não havia alterado a bela face da natureza. Através das janelas vinha luz suficiente para revelar todo o interior para Tarzan. A sala era bastante grande, e havia uma porta em cada extremidade e uma porta grande para homens e uma menor para leões. Ambas estavam fechadas com pesadas massas de pedra que haviam sido baixadas em ranhuras que iam até o chão. As duas janelas eram pequenas e tinham barras muito próximas feitas do primeiro ferro que Tarzan havia visto em Pauludon. As barras estavam encaixadas em buracos na moldura,
e tudo estava tão fortemente e cuidadosamente construído que a fuga parecia impossível. No entanto, poucos minutos após sua prisão, Tarzan já havia começado a tentar escapar. A velha faca em seu bolso foi requisitada, e lentamente o homem macaco começou a raspar e a retirar pedaços de pedra ao redor das barras de uma das janelas. Era um trabalho lento, mas Tarzan tinha a paciência de uma saúde absoluta. Todos os dias lhe traziam comida e água, deslizando rapidamente pela porta menor que era levantada apenas o suficiente para permitir a passagem dos recipientes de pedra. O prisioneiro começou a acreditar que estava sendo preservado para algo além dos leões. No entanto, isso era irrelevante. Se eles apenas esperassem mais alguns dias, poderiam escolher o destino que quisessem, ele não estaria lá quando chegassem para anunciá-lo. E então, um dia, veio Pansat, a principal ferramenta de Ludon, a cidade de Tulo. Ele veio ostensivamente com uma mensagem justa para Mossar do sumo sacerdote de Alor. Ludon havia decidido que Mossar deveria ser rei e convidou Mossar para ir imediatamente a Alor. Então, Pansat, tendo entregue a mensagem, pediu para ir ao templo de Tulo e rezar, e lá ele procurou o sumo sacerdote de Tulo, a quem estava destinada a verdadeira mensagem que Ludon havia enviado. Os dois ficaram a sós em uma pequena câmara e Pansat sussurrou no ouvido do sumo sacerdote. Mossar deseja ser rei, ele disse. E Ludon deseja ser rei. Mossar deseja manter o estrangeiro que afirma ser o Doro-Odo, e Ludon deseja matá-lo. E agora? Ele se inclinou ainda mais perto do ouvido do sumo sacerdote de Tulo. Se você quiser ser sumo sacerdote em Alor, isso está dentro do seu poder. Pansat cessou de falar e esperou pela resposta do outro. O sumo sacerdote estava visivelmente abalado. Ser sumo sacerdote em Alor. Isso era quase tão bom quanto ser rei de todo o Paudon, pois grandes eram os poderes daquele que conduzia os sacrifícios nos altares de Alor. Como? Sussurrou o sumo sacerdote. Como posso me tornar sumo sacerdote em Alor? Invamente Pansat se inclinou, matando um e trazendo o outro para Alor. Respondeu ele. Então se levantou e partiu sabendo que o outro havia mordido a isca e que se podia contar com ele para fazer o que fosse necessário para conquistar-lhe o grande prêmio. Pansat também não estava enganado, exceto em uma consideração trivial. Este sumo sacerdote de fato cometeria assassinato e traição para alcançar o alto cargo em Alor, mas ele havia entendido errado quem de suas vítimas deveria ser morto e quem deveria ser entregue a Ludon. Pansat, conhecendo todos os detalhes dos planos de Ludon, cometeu o erro bastante natural de supor que o outro estava perfeitamente ciente de que apenas sacrificando publicamente o falso Doro-Odo sumo sacerdote em Alor poderia reforçar seu poder declinante, e que o assassinato de Mossar, o pretendente, removeria do campo de Ludon o único obstáculo para que ele combinasse os postos de sumo sacerdote e rei. O sumo sacerdote em Tulo acreditava que havia sido encarregado de matar Tarzan e levar Mossar a Alor. Ele também pensava que, quando tivesse feito essas coisas, seria feito sumo sacerdote em Alor, mas ele não sabia que o sacerdote já havia sido escolhido para assassiná-lo na hora em que ele chegasse a Alor, nem sabia que uma sepultura secreta tinha sido preparada para ele no chão de uma câmara subterrânea no próprio templo que ele sonhava em controlar. E assim, quando ele deveria estar planejando o assassinato de seu chefe, estava liderando uma dúzia de guerreiros fortemente subornados pelos corredores escuros sob o templo para matar Tarzan na jaula dos leões. A noite havia caído. Uma única tocha guiava os passos dos assassinos enquanto eles avançavam furtivamente em seu caminho maligno, pois sabiam que estavam fazendo algo que seu chefe não queria que fosse feito, e suas consciências culpadas os avisavam a agir com discrição. Na escuridão de sua cela, o homem macaco trabalhava em seu aparentemente interminável martelar e raspar. Seus ouvidos apurados detectaram a aproximação de passos pelo corredor lá fora, passos que se dirigiam à porta maior. Até então, sempre vinham para a porta menor os passos de um único escravo que trazia sua comida. Desta vez, eram muito mais do que um, e sua vinda a essa hora da noite carregava uma sugestão sinistra. Tarzan continuou a trabalhar em seu raspado e martelado. Ele os ouviu parar além da porta. Tudo estava em silêncio, quebrado apenas pelo raspar, raspar da lâmina incansável do homem macaco. Aqueles que não tinham ouvido, e estavam ouvindo tentavam explicá-lo. Sussurravam em tons baixos fazendo seus planos. Dois levantariam a porta rapidamente e os outros entrariam correndo e atirariam seus clavas no prisioneiro. Eles não correriam risco, pois as histórias que haviam circulado em Alor foram trazidas para Tulo, histórias da grande força e maravilhosa habilidade de Tarzan de Guru que faziam o suor surgir nas testas dos guerreiros, mesmo estando fresco no corredor úmido, e eles eram 12 contra 1. E então o sumo sacerdote deu o sinal, a porta se abriu rapidamente e 10 guerreiros pularam para a câmara com clavas erguidas. 3 das pesadas armas voaram pelo quarto em direção a uma sombra mais escura que se encontrava na parede oposta,
Então a chama da tocha na mão do sacerdote iluminou o interior, e eles viram que aquilo contra o qual haviam arremessado suas clavas era um monte de peles arrancadas das janelas e que, exceto por eles mesmos, a câmara estava vazia. Um deles correu até uma janela. Restava apenas uma única barra, e a esta estava amarrada a uma extremidade de uma corda trançada feita de tiras cortadas dos cortinados de couro da janela. Aos perigos comuns da existência de Jane Clayton agora se somava a ameaça do conhecimento que Obergat tinha de seu paradeiro. O leão e a pantera lhe causavam menos ansiedade do que o retorno do impiedoso Uno, em quem ela sempre desconfiara e temera, e cuja repulsão agora estava imensamente aumentada por sua aparência suja e descuidada, seu riso estranho e sem alegria, e seu comportamento antinatural. Ela o teme agora com um medo novo, como se ele tivesse se tornado de repente a personificação de algum horror sem nome. A vida saudável ao ar livre que ela levava havia fortalecido e reconstruído seu sistema nervoso, mas, ao pensar nele, parecia-lhe que se esse homem a tocasse, ela iria gritar, possivelmente, até desmaiar. Repetidamente, ao longo do dia seguinte ao seu encontro inesperado, a mulher se repreendia por não tê-lo matado como faria já o jato ou qualquer outra fera predadora que ameaçasse sua existência ou sua segurança. Não havia tentativa de autojustificação por essas reflexões sinistras, elas não precisavam de justificativa. Os padrões pelos quais os atos de alguém como você ou eu podem ser julgados não se aplicavam aos dela. Temos recurso à proteção de amigos e parentes e ao exército civil que sustenta a majestade da lei e que pode ser invocado para proteger os justos fracos contra os injustos fortes, mas Jane Clayton compreendia em si não apenas os justos fracos, mas todas as diversas agências de proteção dos fracos. Para ela, então, o tenente Eric Obergat não apresentava problema diferente do que já, o leão, exceto pelo fato de que ela considerava o primeiro o animal mais perigoso, e assim, ela determinou que, caso ele ignorasse seu aviso, não haveria hesitação no momento de seu próximo encontro, o mesmo rápido golpe de lança que encontraria os avanços de já encontraria os dele. Naquela noite, seu aconchegante ninho, empoleirado no alto da grande árvore, parecia menos o santuário que fora antes. O que pudesse resistir às intenções sanguinárias de uma pantera à espreita não seria grande barreira para o homem, e influenciada por esse pensamento, ela dormiu pior do que antes. Um menor barulho que rompesse o zumbido monótono da selva noturna a assustava, despertando-a em vigilância, para que ficasse com os ouvidos atentos, tentando identificar a origem da perturbação, e uma vez, ela foi despertada por um som que parecia vir de algo se movendo em sua própria árvore. Ela ouviu atentamente quase sem respirar. Sim, lá estava de novo, um moçar de algo macio contra a casca dura da árvore. A mulher estendeu a mão no escuro, e agarrou sua lança. Agora ela sentiu um leve afundamento de um dos galhos que sustentava seu abrigo, como se a coisa, fosse o que fosse, estivesse lentamente transferindo seu peso para o galho. Ela se aproximava. Agora ela achava que podia detectar sua respiração. Estava na pota. Ela podia ouvi-lo mexendo na frágil barreira. O que poderia ser? Não emitia som algum pelo qual ela pudesse identificá-lo. Ela se levantou sobre as mãos e joelhos e rastejou silenciosamente a curta distância até a entrada, segurando firme sua lança. Qualquer que fosse a coisa, evidentemente tentava entrar sem despertá-la. Estava logo além da miséria engenhoca de galhos finos que ela havia amarrado com folhas e chamado de porta. Apenas alguns centímetros separavam a coisa dela. Erguendo-se de joelho, ela estendeu a mão esquerda e tateou até encontrar um lugar onde um galho torto havia deixado uma abertura de alguns centímetros de largura perto do centro da barreira. Nisso, ela inseriu a ponta de sua lança. A criatura deve ter ouvido seu movimento, pois de repente abandonou seus esforços para ser furtiva e atacou furiosamente o obstáculo. No mesmo momento, Jane empurrou sua lança com toda a força. Ela sentiu a lâmina penetrar na carne. Houve um grito e um xingamento vindos de fora, seguido pelo estrondo de um corpo atravessando galhos e folhagem. Sua lança quase foi arrancada de suas mãos, mas ela a manteve firme até que se soltasse da coisa que havia perfurado. Era Obergat. A maldição lhe dissera isso. De baixo não vinha mais nenhum som. Ela, então, o teria matado. Ela rezava para que sim com todo o coração. Ela rezava por isso. Ser libertada da ameaça dessa criatura repugnante seria realmente um alívio. Durante todo o restante da noite ela permaneceu ali acordada, ouvindo. Abaixo dela, ela imaginava, podia ver o homem morto com o rosto horrível banhado pela luz fria da lua deitado de costas, olhando para ela. Ela rezava para que já viesse, e arrastasse aquilo embora. Mas durante o restante da noite não ouviu outro som além do zumbido sonolento da selva. Ela estava contente que ele estivesse morto, mas temeu o horrível sofrimento que a aguardava no dia seguinte, pois teria que enterrar aquilo que fora Eric Obergat e continuar vivendo ali, acima da sepultura rasa do homem que ela havia matado. Ela se repreendia por sua fraqueza,
repetindo várias vezes que havia matado em legítima defesa, que seu ato era justificado, mas ainda era uma mulher do seu tempo, e sobre ela pesavam fortemente os mandatos de ferro da ordem social da qual havia surgido, suas proibições e suas superstições. Finalmente chegou a tardia alvorada. Lentamente, o sol surgiu por cima das montanhas distantes além de Jadeno, e ainda assim ela hesitou em soltar os fechos de sua porta e olhar para aquilo que estava lá embaixo. Mas precisava ser feito. Ela se preparou e desamarrou a tira de couro que prendia a barreira. Olhou para baixo e apenas a grama e as flores olhavam para ela. Saiu de seu abrigo e examinou o chão do lado oposto da árvore. Não havia nenhum homem morto ali, nem em lugar algum que ela conseguisse ver. Lentamente desceu, mantendo um olhar cauteloso e o ouvido alerta, pronta para a primeira indicação de perigo. À sombra da árvore estava uma poça de sangue e um pequeno rastro de gotas carmesim sobre a grama, levando embora paralelamente à margem do Jadeno. Então ela não o havia matado. Ela estava vagamente consciente de uma estranha sensação dupla de alívio e arrependimento. Agora ela estaria sempre em dúvida. Ele poderia voltar, mas pelo menos ela não teria que viver sobre seu túmulo. Ela pensou em seguir a trilha ensanguentada na esperança de que ele pudesse ter rastejado para fugir e morrer mais tarde, mas desistiu da ideia com medo de encontrá-lo morto por perto ou, pior ainda, gravemente ferido. O que ela poderia fazer então? Ela não podia acabá-lo com sua lança, não. Ela sabia que não poderia fazer isso, nem poderia trazê-lo de volta e cuidar dele, nem poderia deixá-lo ali para morrer de fome ou sede, ou tornar-se presa de alguma fera que rondasse. Era melhor, então, não procurá-lo, com medo de que pudesse encontrá-lo. Aquele dia foi de ficar nervosa ao menor som repentino. No dia anterior, ela teria dito que seus nervos eram de ferro, mas não hoje. Ela sabia agora o choque que havia sofrido e que esta era a reação. Amanhã poderia ser diferente, mas algo lhe dizia que nunca mais seu pequeno abrigo, e o pedaço de floresta e selva que ela chamava de seu seriam os mesmos. Sempre pairaria sobre eles a ameaça desse homem. Ela não voltaria a ter noites tranquilas de sono profundo. A paz de seu pequeno mundo estava destruída para sempre. Naquela noite, ela tornou sua porta duplamente segura com tiras adicionais de couro crucotadas da pele do veado que havia abatido no dia em que conheceu Obergas. Ela estava muito cansada, pois havia perdido muito sono na noite anterior, mas durante muito tempo permaneceu deitada, com os olhos bem abertos, olhando para a escuridão. O que ela via ali? Visões que traziam lágrimas àqueles olhos corajosos e belos, visões de um bangalô espaçoso que fora seu lar e que não existia mais, destruído pela mesma força cruel que a assombrava ainda mesmo naquele canto remoto e inexplorado da terra. Visões de um homem forte cujo braço protetor nunca mais apertaria. Visões de um filho alto e ereto que a olhava com adoração, de olhos corajosos e sorridentes que eram como os do pai. Sempre a visão do simples bangalô rústico em vez dos salões imponentes que faziam tanto parte de sua vida quanto os outros. Mas ele havia amado mais o bangalô e os amplos acres abertos, e assim ela aprenderá a amá-los mais também. Finalmente ela dormiu, o sono da exaustão completa. Quanto tempo durou ela não sabia, mas de repente estava totalmente acordada e mais uma vez ouviu o arrastar de um corpo contra a casca de sua árvore e invamente o galho se curvou sob um peso pesado. Ele havia retornado. Ela ficou fria, tremendo como em febre. Seria ele, ou ó Deus, ela o havia matado então e este era. Ela tentou expulsar o horrível pensamento de sua mente, pois dessa forma, sabia, residia a loucura. E mais uma vez ela se arrastou até a porta, pois a coisa estava lá fora, assim como estivera na noite passada. Suas mãos tremiam ao colocar a ponta de sua arma na abertura. Ela se perguntou se ele gritaria ao cair. A última barra que teria alargado a abertura o suficiente para permitir que seu corpo passasse havia sido removida quando Tarzan ouviu os guerreiros sussurrando além da porta de pedra de sua prisão. Há muito tempo a corda de couro havia sido trançada. Prender uma extremidade à barra restante que ele deixará para esse propósito levou apenas um momento, e enquanto os guerreiros sussurravam lá fora, o corpo marrom do homem macaco deslizou pelo pequeno orifício e desapareceu abaixo do marco da porta. A fuga de Tarzan da cela o deixou ainda dentro da área cercada que compreendia os terrenos e edifícios do palácio e do templo. Ele havia feito o reconhecimento melhor que pôde pela janela, depois de remover barras suficientes para permitir que passasse a cabeça pela abertura, de modo que sabia o que havia imediatamente à sua frente, um beco sinuoso e geralmente deserto que levava na direção do portão externo que se abria dos terrenos do palácio para a cidade. A escuridão facilitaria sua fuga. Ele poderia até sair do palácio e da cidade sem ser percebido. Se conseguisse escapar da guarda no portão do palácio, o resto seria fácil. Caminhava confiante, sem demonstrar medo de ser descoberto, pois raciocinava que assim desarmaria qualquer suspeita. Na escuridão, ele facilmente poderia passar por um Rodon. De fato,
Apesar de ter passado por vários depois de deixar o beco deserto, ninguém o aboidou ou deteve. E assim ele finalmente chegou diante de meia dúzia de guerreiros no portão do palácio. Tentou passar por eles da mesma maneira despreocupada e poderia ter conseguido, não fosse por um que corria rapidamente na direção do templo gritando: ninguém deve passar pelos portões. O prisioneiro escapou do pau já. Instantaneamente, um guerreiro bloqueou seu caminho, e ao mesmo tempo, o sujeito o reconheceu. Chotzor! Exclamou ele, aqui está ele agora. Ataquem-no! Ataquem-no! Recuem! Recuem antes que eu os mate. Os outros avançaram. Não se pode dizer que eles se precipitaram. Se fosse desejo deles atacar-lhe, havia uma notável falta de entusiasmo, além daquele direcionado aos esforços para convencer outra pessoa a atacá-lo. Sua fama como lutador havia sido tema de conversa por tempo demais para o bem do moral dos guerreiros de Mossar. Era mais seguro ficar à distância e lançar seus clavas. E foi o que fizeram. Mas o homem sim aprenderá algo sobre o uso dessa arma desde que chegará a Paul-Udon. E à medida que aprendia, seu respeito por essa arma mais primitiva crescia. Ele havia chegado à conclusão de que os negros selvagens que conhecera nunca tinham apreciado as possibilidades de seus bastões de madeira, nem ele próprio. E também havia descoberto porque os Paul-Udonianos haviam transformado suas antigas lanças em arados e confiado sua fé apenas no porrete de extremidade pesada. Na execução letal, ele era muito mais eficaz do que uma lança e cumpria também todas as funções de um escudo, combinando os dois em um só e assim diminuindo o fardo do guerreiro. Lançado como eles lançam, à maneira dos lançadores de martelo dos Jogos Olímpicos, um escudo comum se mostraria mais uma fraqueza do que uma força, enquanto um escudo suficientemente resistente para oferecer proteção seria pesado demais para carregar. Somente outro taco, habilmente manejado para desviar o curso de um míssil inimigo, é de alguma forma eficaz contra essas armas formidáveis e, além disso, o clava de guerra de Paul-Udon pode ser arremessada com precisão a uma distância muito maior do que qualquer lança. E agora estava sendo colocado à prova aquilo que Tarzan aprenderá com um Et-Taden. Seus olhos e seus músculos, treinados por uma vida inteira de necessidades, moviam-se com a rapidez da luz, e seu cérebro funcionava com uma celeridade impressionante que sugeria nada menos que presciência. E essas habilidades compensavam amplamente sua falta de experiência com o clava de guerra que manejava com tanta destreza. Arma após arma ele repeliu e sempre se movia com um único objetivo em mente: colocar-se ao alcance de um de seus antagonistas. Mas eles estavam cautelosos, pois temiam essa estranha criatura a quem os medos supersticiosos de muitos deles atribuíam os poderes miraculosos de uma divindade. Conseguiram manter-se entre Tarzan e o portão, e o tempo todo gritavam vigorosamente por reforço. Antes que ele tivesse feito sua fuga, o homem macaco percebeu que as probabilidades contra ele seriam insuperáveis, e então redobrou seus esforços para realizar seu plano. Seguindo suas táticas habituais, 2 ou 3 dos guerreiros estavam sempre circulando atrás dele, recolhendo os clavas arremessadas quando a atenção de Tarzan se dirigia para outro lado. Ele mesmo recuperou várias delas, que arremessou com efeito tão mortal que derrubou 2 de seus antagonistas, mas agora ele ouvia a aproximação de guerreiros apressados. O som de seus pés descalços batendo na calçada de pedra, então os gritos selvagens que vinham para fortalecer a coragem de seus companheiros encheram o inimigo de medo. Não havia tempo a perder. Tarzan segurava um porrete em cada mão, e balançando um deles, arremessou-o contra um guerreiro à sua frente, e, enquanto o homem esquivava, ele avançou e o agarrou, ao mesmo tempo lançando seu segundo porrete contra outro de seus oponentes. O Rodon com quem ele lutava alcançou instantaneamente sua faca, mas o homem macaco agarrou seu pulso. Houve uma torção repentina, o estalo de um osso e um grito agonizante. Então o guerreiro foi levantado do chão e segurado como um escudo entre seus companheiros e o fugitivo, enquanto este recuava pelo portão. Ao lado de Tarzan estava a única tocha que iluminava a entrada dos jardins do palácio. Os guerreiros avançavam para socorrer seu companheiro quando o homem macaco ergueu seu cativo no alto da cabeça e o lançou com força no rosto do atacante à frente. O indivíduo caiu, e 2 logo atrás dele tombaram de cabeça sobre seu companheiro enquanto o homem macaco agarrava a tocha e a lançava de volta aos terrenos do palácio para ser apagada ao atingir os corpos daqueles que lideravam os reforços em ataque. Na escuridão que se seguiu, Tarzan desapareceu nas ruas de Tulo, além do portão do palácio. Por um tempo, ele percebeu sons de perseguição, mas o fato de eles se afastarem e desaparecerem na direção de Jadino indicava que estavam procurando na direção errada, pois ele havia se dirigido para o sul ao sair de Tulo propositalmente para despistá-los. Para além dos arredores da cidade, ele se voltou diretamente para o noroeste, na direção em que se encontrava Alo. Em seu caminho ele sabia que se encontrava Jadebaulo, cuja margem ele era obrigado a contornar, e haveria um rio para atravessar na extremidade inferior do grande lago, cujas margens ficava Alo.
Quais outros obstáculos estariam em seu caminho ele não sabia, mas acreditava que poderia avançar mais rapidamente a pé do que tentando roubar uma canoa e forçar seu caminho rio acima com um único remo. Sua intenção era colocar a maior distância possível entre ele e Tulu antes de dormir, pois tinha certeza de que Mossar não aceitaria facilmente sua perda, mas que com a chegada do dia, ou talvez até antes, enviaria guerreiros à sua procura.